Antes de iniciar a história, não se esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. Faça um comentário e deixe seu gostei. São 3h17. O relógio insiste nesse horário como se o tempo tivesse desistido de mim. Acordei num quarto que não reconheço. As paredes são claras, mas carregam um peso estranho, como se tivessem ouvido mais do que deviam. Não há janelas. Só uma luz fria que vem do teto. No criado mudo, um copo com água parada. E uma Bíblia coberta de poeira. Toquei nela com medo. Medo do que poderia encontrar. Ou do que poderia lembrar. Som leve de vento entrando por frestas invisíveis. Quando abro a porta, vejo o corredor. Longo, silencioso, úmido. Como se tivesse chorado há pouco. O chão é de carpete velho, e cada passo parece acordar ecos de vozes. O ar tem cheiro de ferro e arrependimento. As luzes piscam, uma de cada vez, abrindo caminho até desaparecerem no fim. No alto, uma placa iluminada com a palavra saída, mas com setas para os dois lados. Qual deles é o certo? Pergunto. Nenhuma resposta. Só o som de um gotejar constante, como se o próprio tempo pingasse aos poucos, tentando lavar meus pecados. Caminho. As portas estão fora de ordem. 3, 9, 1, 7, o mesmo número do relógio. Som de batimento cardíaco distante. Abro a porta. 3, dentro. Uma cadeira virada de costas. Um rádio antigo sussurra uma canção que conheço. Uma voz de mulher. Uma lembrança da infância. Talvez da minha mãe. Deus ainda te espera, ela dizia uma vez, antes de eu virar as costas para ele. A música para a cadeira gira sozinha. Não há ninguém sentado, mas o cheiro de perfume antigo permanece. Fecho a porta. Som seco de madeira. Eco profundo. No corredor, há uma escrita na parede, fresca, como se alguém acabasse de riscar com pregos. Primeiro, admita o que fez. As letras sangram devagar, escorrendo até o chão. Admitir. Repito, fecho os olhos e por um instante ouço risadas. Risadas de quando eu ainda era alguém. De quando tinha família, fé e sonhos. Abro os olhos. E o corredor está diferente. As paredes estão mais estreitas, o ar mais pesado. E lá no fim, uma porta aberta com uma luz dourada. Caminho até ela, a luz brilha, quente, viva. Mas ao me aproximar, a luz se apaga e no lugar aparece um espelho. Som agudo, metálico, quase divino. Meu reflexo me observa, mas não me imita, ele chora. Eu não. Então finalmente percebo. O corredor não é um lugar, é uma viagem dentro de mim mesmo, um caminho entre o que eu fui e o que ainda posso ser. Se Deus ainda quiser me escutar. Trilha se suaviza, entrada de piano leve, melancólico. De repente o relógio volta a funcionar. 03:18. Uma lágrima cai. Pela primeira vez, não de medo, mas de saudade, e uma voz, suave de algum lugar além das paredes, diz: ainda há tempo. Eu pensei que o corredor era só uma passagem, mas agora sei. Ele guarda lembranças. Cada passo que dou parece acordar uma parte de mim que eu queria esquecer. Som de lâmpadas piscando, um zumbido mais forte. As portas estão todas numeradas. Mas a sequência não faz sentido. 3, 9, 1, 7. E agora vejo mais uma. O número 12. O mesmo número da casa onde cresci. Meu coração aperta. Não pode ser. A maçaneta está fria. Abro a porta. Som de vento entrando. Fade para som de vozes de crianças rindo. É a minha antiga sala. O sofá velho. O tapete com manchas. A cortina azul. E no canto, uma mulher costurando. Minha mãe. Mãe? Sussurro. Mas ela não me ouve.
Ela canta baixinho o mesmo hino que eu odiava ouvir aos domingos. Mesmo que o mundo caia, Deus ainda te levanta. Eu, mais novo, sentado no chão, com raiva. Lembro da briga, do dia em que eu gritei com ela, dizendo que Deus nunca me deu nada. E do momento em que saí, batendo a porta, prometendo nunca mais voltar. A imagem congela. Minha mãe levanta o rosto. Olha diretamente para mim. Mesmo que eu saiba que isso é impossível. E com um olhar sereno, ela diz sem mover os lábios: o perdão não é esquecimento. É libertação. A luz do quarto se apaga. Tudo volta ao corredor. Trilha retorna em tom grave e lento. Caminho tentando entender o que estou vendo. Será que morri? Será que estou sonhando? Não há espelhos agora, mas há um som. Passos que me seguem. Quando olho para trás, um homem está de pé, longe, imóvel. Veste um terno escuro, gravata frouxa, rosto coberto pela sombra. Quem é você? Grito. Ele não responde. Só levanta a mão e aponta para uma nova porta. A porta 9. Som de passos ecoando, plás batidas secas no chão. Abro. Dentro. Um quarto de hospital. O monitor cardíaco apita, e sobre a cama, vejo o rosto do meu pai. Lembro de quando ele partiu. Eu não fui vê-lo. Ele pediu para me ver antes de morrer, mas eu estava ocupado demais fugindo de mim mesmo. No lençol há uma carta dobrada. Pego e abro devagar. As palavras estão borradas, mas consigo ler. Filho, Deus me perdoou. Só falta você. Som de batimentos lentos, depois silêncio. As lágrimas escorrem. O corredor gira em volta de mim. As paredes respiram, o teto parece desabar. E uma luz dourada começa a nascer no chão como um sol tímido. Som suave de coral distante, sutil. Então ouço uma voz, a mesma do capítulo anterior. Ainda há tempo. Eu caio de joelhos, chorando como criança. Peço perdão. Mas não sinto paz, porque dentro de mim ainda há algo escuro, um erro maior. Uma culpa que me persegue, e o homem de terno continua lá, parado, observando, com o rosto oculto. Quando levanto o olhar, percebo que ele não está mais distante, está atrás de mim. Som de respiração próxima, plás. Zumbido elétrico crescente. Quem é você? Pergunto quase sem voz. Ele encosta a mão no meu ombro, e pela primeira vez, vejo o rosto dele, é o meu. O corredor treme, as luzes se apagam, e antes que tudo escureça, ouço apenas uma frase, profunda, firme, cortando o silêncio como uma lâmina. O julgamento começou, e o relógio no fundo volta a marcar. Idrissa, corro. Corro sem olhar para trás, mas o corredor não acaba. Quanto mais eu tento fugir, mais ele parece rir de mim. As paredes tremem. Os quadros mudam de lugar. Rostos aparecem e desaparecem neles. Pessoas que amei e magoei. Não. Não, grito. Isso não é real, mas é. Cada porta agora pulsa como um coração. Cada uma guarda uma lembrança, uma sentença. A próxima se abre sozinha, é a porta 7. Dentro, um escritório velho, cheio de papéis. Reconheço o lugar. Foi onde traí meu melhor amigo, onde vendi a confiança dele por um pouco de dinheiro. No papel, a minha assinatura. E o rosto dele estampado num jornal com a palavra preso. Som de folhas voando, vento aumentando. Eu precisava sobreviver. Grito pro nada. Uma voz responde calma, cortante. Sobreviveu. Mas perdeu a alma. O som é interno. Vem de dentro da minha cabeça. Saio cambaleando e bato em outra porta. Porta 5. Um quarto iluminado por velas. No meio, uma mulher chora. É Carla. A única que tentou me amar quando eu já não acreditava em nada. Ela segura uma carta rasgada. A carta que eu nunca tive coragem de enviar.
Nela estava escrito: não sei amar ninguém, nem a mim mesmo. Eu me aproximo, mas a imagem dela se dissolve em cinzas. O ar fica denso, e do teto, gotas de água começam a cair misturadas com pó. Chega! Berro. Se existe um Deus, por que ele me trouxe para cá? O corredor responde com silêncio. Então o homem de terno aparece novamente. Agora, ele está mais perto. O rosto ainda oculto pela sombra, mas sinto que ele sorri. Você quer a verdade? Pergunta ele sem mover os lábios. Eu quero sair daqui. Então abra mais uma porta. Aponto para ele nervoso. Isso é castigo. Inferno. Inferno é quando Deus para de falar. E você ainda escuta o eco da própria culpa. Bato na parede. Bato com força tentando acordar. Mas não há saída. No chão, as letras da frase antiga voltam a aparecer. Primeiro, admita o que fez. E agora completam-se com outra linha, escrita em vermelho vivo. Depois, aprenda a sentir o que causou. Sinto meu corpo fraquejar. As mãos tremem, as luzes piscam, e o corredor começa a se alagar com água turva. Cada gota reflete uma lembrança diferente. Uma criança chorando. Uma mulher sozinha à mesa. Um pai orando sem resposta. Tento correr, mas a água sobe rápido, e lá no fundo, vejo o reflexo do homem de terno, andando sobre a água, calmo. Quem é você? Grito em desespero. Sou o que resta de você. E o que ainda pode ser salvo. Eu rio com raiva, debochado, com as lágrimas se misturando à água. Salvo? Depois de tudo isso? Ainda não entendeu. O corredor não é o castigo, é a chance. A luz brilha forte, cegando tudo por um instante. E quando abro os olhos, estou de novo no começo. No quarto zero, a cama feita, o copo d'água, a Bíblia, mas agora aberta. O versículo brilha suavemente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Eu fecho o livro. Ainda não acredito, ainda não aceito, e digo com raiva, firme olhando para o teto, se o Senhor existe mesmo, me prova. O relógio volta a marcar 03:17. O mesmo número. O mesmo tempo. O mesmo homem. Agora dentro do espelho, esperando a próxima rebelião. Eu devia ter parado na última porta. Mas o corredor continua me chamando. Cada lâmpada pisca como um lembrete. Cada sombra parece rir do meu medo. Não sou o culpado, não sou. Falo alto tentando me convencer. Mas o som volta em eco, zombando de mim. Culpado. 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 Ele estragou tudo, diz uma voz feminina. Foi ele quem escolheu. Responde outra. As portas começam a bater sozinhas. 5, 2, 9. Uma abre com força. Dentro, uma mesa de bar. Garrafas quebradas, risadas antigas, rostos borrados pela fumaça. E lá estou eu, mais novo, mais arrogante, rindo da dor dos outros. Eu só tava me divertindo. Grito pro reflexo, tentando justificar. O reflexo me responde. E quantos choraram por sua diversão? Eu desviro o rosto. Ninguém mandou eles acreditarem em mim. Nem Deus mandou você mentir para eles. As vozes aumentam, me cercam, me acusam. Você destruiu o meu sonho. Você prometeu que voltava. Você disse que nunca ia mudar. Calha a boca. Grito, e o som para. Só resta o zumbido das lâmpadas e o som do meu próprio coração. Eu corro para outra porta, querendo fugir da lembrança. Porta 11. Um quarto escuro, só com uma cadeira e um espelho. Na cadeira, uma figura sentada, o homem de terno. Por que me persegue? Pergunto. Eu não te persigo. Você que me arrasta. Eu não sou o culpado de tudo isso. Não? O espelho acende, vejo todos os rostos de novo, as vítimas, os enganados, os esquecidos. Cada um me olhando,
E quando tento desviar, percebo que eles não me olham com ódio. Me olham com pena. Som, piano suave, melancólico. Eu caio de joelhos confuso, com raiva de mim mesmo e de Deus. Se o Senhor existe, por que me mostra tudo isso? Silêncio. Depois a voz volta, calma, firme, quase humana. Porque ainda há partes que você não viu. As luzes piscam, o espelho começa a rachar. Cada estalo é como um trovão dentro da alma. No reflexo, eu vejo algo novo, uma versão minha segurando uma Bíblia. E essa versão... Sorri. Quem é você? Pergunto. A parte de você que ainda acredita. As rachaduras aumentam. A imagem treme, e de dentro do espelho sai uma única frase, escrita em vapor. Enquanto culpar os outros, nunca vai se perdoar. A raiva volta. Dou um soco no vidro. Ele se despedaça. O corredor se enche de vento, e uma luz dourada invade tudo. A luz me queima os olhos, mas aquece o peito. Por um instante sinto paz. Mas recuo. Não, não é real. Volto a caminhar, decidido a provar que o céu é só mais uma mentira. Lá no fim do corredor, uma nova porta brilha sozinha. Nela, uma placa dourada com o número 0.O, mesmo número de onde tudo começou. Eu não sei mais há quanto tempo estou aqui. Talvez horas, talvez dias, ou talvez o tempo tenha parado para me assistir afundar. Já vi rostos, já ouvi vozes, já encarei o espelho e me vi mentir para mim mesmo. E mesmo assim, continuo dizendo, não sou o culpado, mas o corredor não acredita. As luzes piscam. E de repente tudo fica escuro. Silêncio total, até que uma voz surge. Calma, firme, sem origem. Não é culpa, é consequência. Quem é você? Aquele que sempre esteve aqui. Eu rio. Um riso nervoso, sarcástico, quase um grito. Deus? É isso que você quer que eu acredite? Nenhuma resposta. Se é Deus, por que me deixa ver tudo isso? Porque é preciso ver para entender. E entender para se curar. A voz não é alta, mas ocupa tudo. Ela se espalha nas paredes, no teto, dentro de mim. Eu fecho os olhos e a vejo. Uma luz leve, como a lembrança de um amanhecer. Dentro dela, vultos. Pessoas que eu feri, rindo. Mas agora elas me olham com ternura. Por que não me odeiam? Pergunto. A voz responde suave. Porque o amor verdadeiro não é esquecido. Apenas espera. Eu caio de joelhos, choro, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim ainda resiste. Isso não é real. Isso é minha cabeça. Eu tô louco. A loucura é fugir da verdade. Eu não mereço salvação. E quem disse que merecer é o caminho para recebê-la? As paredes ao redor começam a brilhar com frases escritas em luz. Você não é o que fez. Você ainda pode ser o que Deus sonhou. Eu grito. Para! Eu não quero mais ouvir. A voz se cala. O silêncio volta. Mas o silêncio é pior, porque nele escuto o som da minha própria respiração e percebo que ela carrega um ritmo familiar, o mesmo compasso da oração que minha mãe fazia quando eu era menino. Senhor, guarda o meu filho, mesmo que ele se esqueça de ti. As lágrimas voltam. Mãe. Sussurro. Eu esqueci. A voz de novo, agora quase um sussurro dentro da minha alma. Mas ele... Não. A luz cresce, o corredor se transforma, as paredes racham, revelando o céu lá fora, dourado, vivo, respirando. Por um instante, penso que acabou, que finalmente vou sair. Mas uma nova porta surge à frente, fechada. No centro dela, uma marca feita à mão, uma cruz, e abaixo dela, a frase que congela meu coração. Para ser perdoado, é preciso perdoar. Eu respiro fundo, e pela primeira vez, não sinto raiva, mas também não sinto coragem. A jornada ainda não acabou. O relógio marca 03:18 e... Desde a última porta,
Algo mudou. O ar ficou mais pesado. O chão, mais quente. E as luzes, elas agora brilham em tons de vermelho e laranja. Como se o fogo respirasse atrás das paredes. Som de estalos de madeira queimando plais gemidos distantes. Eu sinto o calor no rosto. Tento respirar fundo. Mas o ar corta como fumaça. Eu não vou pedir perdão. Murmuro. Não mereço. E ele também não merece ouvir de mim. Caminho. O corredor se abre em dois. À esquerda, uma luz dourada, calma, silenciosa. À direita, chamas rastejando pelo chão, formando sombras de corpos se contorcendo. Escolho a direita. O calor aumenta. O carpete derrete. O teto se abre como uma boca viva. E de dentro, vozes gritam. Dezenas, centenas. Me tira daqui, suplica uma mulher. Por favor. Eu não sabia, chora outra. Eu tampei os ouvidos, mas as vozes entram dentro da minha mente. São eles, não é? Pergunto com medo. São os que negaram o perdão. A voz divina retorna. Aqueles que culparam o mundo e nunca se ajoelharam. Então esse é o inferno? Pergunto tremendo. Não, ainda não. Mas é o reflexo dele, e o espelho do que te espera. As chamas formam rostos, conhecidos, o amigo traído, a mulher que amei, meu pai. Cada um me encara. Eu não fiz nada para merecer isso. Grito. Fez! Quando achou que não precisava mudar. Um estalo ecoa, o chão cede, e eu caio, mergulhando em escuridão e fogo, ao redor. Corredores se multiplicam. Centenas, milhares, todos em chamas. Pessoas correm dentro deles, gritando, com rostos borrados, sem olhos. Elas batem nas paredes, imploram e somem entre as labaredas. O que é isso? Berro. É o lugar onde o arrependimento chega tarde demais. Mas eu ainda posso mudar? Então peça. Não. Eu não sei como. Comece dizendo a verdade. O chão de fogo se abre em fendas, e no meio delas, vejo o corredor original. O primeiro, o escuro. O silencioso, uma chance. Eu corro em direção àquela escuridão. As chamas tentam me puxar. As vozes me chamam pelo nome, mas eu avanço. Quando alcanço o limiar, uma luz dourada explode. O som de fogo desaparece. Estou de volta ao corredor antigo, ofegante, suando, ajoelhado. O homem de terno está lá. Ele me observa com olhos que agora brilham como espelhos líquidos. Viu o que te espera? Ele pergunta. Eu vi. E mesmo assim ainda quer lutar contra Deus? O orgulho é o último fogo a apagar. A voz divina fala através dele agora. Ele estende a mão. Levante-se. Ainda não acabou. Eu seguro a mão dele, e pela primeira vez não sinto medo. Sinto vergonha, e dentro da vergonha, uma fagulha. O início do arrependimento. A luz volta, o relógio brilha. 3:19. E no silêncio, uma única frase. Ainda dá tempo. Mas não para sempre. Eu ainda sinto o calor das chamas, mas agora há algo diferente. O fogo não queima mais por fora. Queima aqui dentro. Caminho com o corpo cansado, mas com o coração acordado. O corredor está mais limpo, mais claro. As paredes não gemem. Os quadros agora mostram lugares que eu amava. O campo da infância, o quarto da minha mãe, o banco da igreja onde eu nunca quis sentar. Em cada imagem, uma lembrança boa que eu mesmo havia destruído. Por que está me mostrando isso? Pergunto. A voz responde como um sussurro dentro do peito. Porque antes de te perdoar, quero que se lembre de quem era antes da culpa. Eu paro e começo a chorar. Mas não de medo, é um choro de cansaço. De quem carregou uma cruz feita dos próprios erros. Ajoelho, pela primeira vez, sem orgulho, sem justificativa, sem desculpas.
Eu errei. Minha voz sai fraca. Eu feri pessoas. Eu me perdi de mim. O corredor fica silencioso. Nenhuma lâmpada pisca. Nenhuma porta abre. Só o som da minha confissão. E eu não sei se o Senhor ainda me quer. A voz vem. Clara, firme, doce. Sempre quis. Uma luz dourada toma conta do chão, subindo pelas paredes. Eu abaixo a cabeça. O corpo treme. Me perdoa. Sussurro entre lágrimas. Me perdoa, meu Deus. Você já está perdoado. Mas precisa se perdoar também. Eu respiro fundo, o peito aliviando, as lágrimas caindo como se lavassem anos de sujeira espiritual. E os que eu feri? Pergunto. O perdão deles pertence a eles, o arrependimento a você. Mas eu posso tocar ambos. O corredor se transforma. As paredes se abrem como cortinas. E atrás delas, um horizonte, céu e luz. Nenhum som de dor. Nenhuma sombra. Só o som do próprio coração, em paz. Eu olho para trás e vejo as portas. Cada uma delas agora brilha em azul e branco. Como se a culpa tivesse sido apagada. No chão, onde antes estava a frase primeiro, admita o que fez, agora está escrito. Agora, viva o que aprendeu. Eu me levanto. O homem de terno aparece de novo, mas ele está diferente. O rosto agora é claro, é o meu, mas limpo, em paz. Quem é você agora? Pergunto. A parte de você que voltou a acreditar. Ele sorri. E lentamente se desfaz em luz. Som de piano e coral em harmonia. Eu fico ali, sozinho, cercado por uma paz que nunca senti. Ajoelho outra vez. Obrigado. Meu Deus. O relógio à minha frente muda mais uma vez. 03:20. O tempo voltou a correr. E junto com ele, a minha alma. O corredor sumiu. A luz se desfez aos poucos até virar um brilho único. E de repente o brilho se transformou num som. O som da vida. Abro os olhos. E o teto é branco. Não dourado. As paredes não falam. Mas máquinas respiram por mim. Estou em um hospital. O corpo fraco, cheio de fios. A voz rouca. Uma enfermeira percebe o movimento e corre para fora. Eu ouço vozes, passos apressados. Ele acordou. Ele acordou. Uma mulher entra chorando. É minha mãe. O tempo passou, mas o olhar dela ainda é o mesmo. Ela segura minha mão e diz entre soluços: Deus ouviu, meu filho. Deus ouviu. As lágrimas descem pelo meu rosto. Eu tento falar, mas só sai um sussurro. O corredor. Ela sorri confusa, mas seus olhos brilham como se entendessem. Você foi longe, meu filho. Mas ele foi junto. Som de piano suave, Plaz respiração lenta. O médico explica que eu fiquei 21 dias em coma. Um acidente de carro, na estrada. O caminhão cruzou na contramão, o impacto foi terrível e ninguém acreditava que eu voltaria. Mas eu voltei, e agora entendo. O corredor não era castigo, era permissão. Permissão de Deus. Para eu olhar para mim mesmo antes que fosse tarde demais, Ele me deixou caminhar entre o fogo e a luz, para que eu entendesse a diferença. E hoje eu sei. O inferno não é um lugar, é viver longe da verdade. Os dias passam. Eu reaprendo a andar, a falar, a agradecer. Cada passo é uma oração. Cada respiração é um presente. E cada lembrança é um sinal. Às vezes, quando o hospital silencia, eu ainda escuto o eco distante daquela voz. Agora viva o que aprendeu. E eu vivo, não para pagar o que fiz, mas para honrar o que recebi. Numa tarde, antes de receber alta, peço para ficar sozinho. Pego uma folha de papel e escrevo uma carta. Senhor, obrigado por ter me deixado cair, só para me ensinar a levantar. O corredor me assustou, mas também me salvou. Que a luz que o Senhor acendeu em mim nunca mais se apague. Dobro a carta e coloco dentro da Bíblia. A mesma que encontrei no primeiro quarto do corredor. No verso:
Escrevo uma última frase, 3:17. O minuto em que Deus me acordou. E, enquanto o sol entra pela janela, fecho os olhos e sorrio. Porque agora sei, o corredor não levava a lugar nenhum. Até o dia em que levei Deus comigo.